Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso que vocês tanto pediram, que é o caso da Camille Vitória. E bom, quando vocês pediram, ela ainda estava desaparecida e hoje ela já não está mais. E a única coisa que a mãe dela busca hoje é tentar entender o que aconteceu com a filha dela, o que aconteceu com a Camille Vitória, que teria saído de casa para ir a uma entrevista de emprego e não retornou. Depois de 11 dias, nós vamos saber o que aconteceu e também fica a pergunta, por que que os dois principais suspeitos ali, pelo menos as duas últimas pessoas que teriam tido contato mais próximo com Camille Vitória não estão presos? Foi decidido que eles ficarão soltos, pelo menos até que tenha mais provas. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também tenho que deixar bem ressaltado para vocês que eu tô fazendo esse vídeo também em apoio à mãe da Camille Vitória, em apoio aí nessa busca por justiça, porque as coisas aí estavam indo muito bem, até que de repente começaram a não ir. Então eu acredito que todo o apoio é importante, eu tô aqui para dar o meu. Então não esqueçam também de compartilhar esse vídeo e me seguir, vocês sabem onde, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, talvez algumas pessoas aí me perguntem por que eu não trouxe a mãe, né, a mãe da Camille Vitória, a Janaína Monteiro, para falar aqui no canal. Nós temos estrutura, temos programa, pelo menos para fazer isso aí de forma remota. A questão é que eu não sei se eu teria condições, eu não sei se eu conseguiria fazer isso nesse momento assim tão recente, principalmente agora que ela tá precisando falar com tantos veículos e reviver tudo isso. E a gente não sabe mais por quanto tempo ela vai ter que continuar fazendo isso. Ela vai ter que continuar contando a história, ela vai ter que continuar lutando para pelo menos tentar ver alguma coisa acontecer, tentar alguma resposta. E eu já tenho que dizer para vocês que se vocês estão pensando que a polícia fez alguma coisa errada ou coisa que o valha, não, gente, a polícia trabalhou muito bem, o Ministério Público trabalhou muito bem, mas na hora de assinar certas documentações que precisam ser assinadas por juízes, parece que isso não aconteceu. Os dois principais, né, possíveis, temos que falar assim, possíveis envolvidos, eles estão soltos e é isso que tá deixando a mãe ainda mais revoltada. Sem contar que as coisas, a dinâmica da coisa toda, ela tá muito embaralhada. Eu deixei aqui uma lista, deve ter mais ou menos umas 20 perguntas que eu sempre deixo nos casos para que depois, conforme for sendo respondidas, eu possa ir trazendo, porque também ajuda a elucidar o caso. Esse caso é muito complicado, eu diria que é quase um mistério, mas um mistério mesmo. Então, vamos tentar entender o que aconteceu, porque ela não teria saído para uma entrevista de emprego. Não, as coisas não aconteceram desse jeito, mas também não dá para saber direito o que aconteceu. Então vamos tentar entender e eu também peço aí a ajuda de vocês. Vão comentando aí o que vocês acham, tá, que pode ter acontecido, que vocês imaginam que pode ter acontecido. E claro, com muito respeito, por favor. Camille Vitória Monteiro Rodrigues, ela tinha 21 anos de idade e 3 filhos. Ela tem um filho de 4, um filho de 2 e um filho de 6 meses de idade. Ela é filha única da dona Janaína Monteiro, que mora com a mãe dela. Então morava ela, a mãe e a avó. Então Camille, mãe e avó e os 3 filhos da Camille. A Camille se dava bem com todo mundo, pelo menos é o que é dito ali. Você vê muitas pessoas também se movimentando pelo bairro aí quando ela desaparece. Morava num bairro que chamava Anchieta. Como ela não estava inserida no mercado de trabalho, a mãe, que é enfermeira, ela colocava, vamos colocar assim, né, o grosso dentro de casa. E essa parte toda de pagamento de contas, aí o arroz, o feijão em cima da mesa. E a filha, ela saía para trabalhar, ela fazia vários bicos, ela tinha vários trabalhos diferentes. Eu vou listar alguns para vocês terem uma ideia que ela era uma menina muito trabalhadora. Isso também é uma coisa que todo mundo fala, que ela se virava de todas as formas que ela podia. Ela fazia doces e vendia na rua. Ela também trabalhava como faxineira em um clube, só que era tudo bico, tá? Nada ali de carteira assinada, não, mas ela ia se virando como dava. E esse clube também tinham festas, às vezes aconteciam festas nesse clube e ela acabava sendo chamada ali para ser garçonete, algo que acontecesse dentro do evento, dentro do clube, mas que eram festas ali particulares. Festas essas que às vezes até a mãe dela chegava a frequentar. Então assim, tudo era muito ali
conhecido, as pessoas eram muito conhecidas. A Camille também fazia sobrancelhas e também cílios, tá? Ela fazia alongamento de cílios, então ela trabalhava realmente com tudo que desse ali para ela tirar algum dinheiro e também sempre depois pegava esse dinheiro e ia direto comprar coisas para os filhos. Parece que ela era uma mãe muito ali presente para os filhos dela. Conforme o tempo vai passando, ela continua, né, inclusive comentando com a mãe que ela estava em busca, né, de um emprego. Ela queria um emprego diferente, ela queria um emprego ali onde ela fosse trabalhar todos os dias, que ela tivesse ali de repente uma segurança de uma carteira assinada. Isso aí vem, né, de cada pessoa gosta de trabalhar de uma forma. Então, o que aconteceu foi o seguinte, parece que essa vontade de procurar um emprego normalmente funciona assim, né? Você está procurando um emprego, então você vai comunicando as pessoas que você conhece, você fala para as pessoas que você convive, olha, eu estou procurando um emprego, se você souber de alguma coisa, me dá um toque, você, né, coloca currículo em alguns lugares, usa até mesmo sites e tudo mais para você poder se inserir no mercado de trabalho. Eu não sei, de fato, não consegui achar em fonte alguma qual era o grau de escolaridade da Camille, mas ela estava buscando emprego, também não é dito em qual área. A Camille, quando ela trabalhava nesse clube que eu falei para vocês, que ela trabalhava às vezes como faxineira, às vezes ela também trabalhava ajudando a servir nas festas e tudo mais, ela conhecia um homem chamado João. João, ele tem um sobrenome, eu vou chamar ele apenas de João. Algumas pessoas estão falando o nome dele, outras não, até mesmo em fontes aqui que eu fui pesquisando. Inclusive, alguns chamam de o zelador, porque ele era o zelador do clube. Então, eu vou chamar apenas de João. Afinal de contas, não existe só um João no mundo, né? Então, o que aconteceu é o seguinte. O João, que era o zelador ali do local, conhecia a Camille e ele também morava no clube. Ele tinha um quartinho ali no clube, então ele morava no local e vivia a vida dele ali. Não é falado também quanto tempo ele trabalhava para o clube, como funcionavam as coisas. Parece que esse João conhecia pelo menos a mãe da Camille há bastante tempo, porque ela conta o seguinte, que parece que ele teria visto a Camille praticamente nascer e crescer. Então, a gente já leva em consideração que ela tinha 21 anos, então eles já se conheciam há bastante tempo. Só que começou a ficar uma situação um pouco chata, porque nos últimos dias, ali antes do dia 5, ele começou a ir muito na casa dela, chamava e a avó começou a ficar incomodada. Que tanto esse cara fica aí na tua porta? Que tanto esse cara fica te chamando? E ela chega pra avó e diz o seguinte, a Camille: vó, fica tranquila, é porque ele tá vendo um emprego pra mim. Ela teria dito isso pra avó, a avó fica um pouco mais calma em relação a isso. Não era mentira, mas também não era verdade. Ele não estava vendo um emprego pra ela, ele estava vendo pra ela um serviço. E um serviço que, no meu ponto de vista, é estranho e também seria aí considerado perigoso. Porque veja só, segundo o que ele conta para Camille, ele teria recebido ali uma oferta de um amigo que era um ex-PM, 37 anos de idade, que tinha uma missão. Um homem muito rico, um empresário muito rico, dono de 5 postos de gasolina, estava tendo problemas de fidelidade com a namorada dele de 24 anos. Esse empresário teria 70 anos de idade e ele queria que fosse filmada uma traição. Então ele queria o seguinte, que esse PM arrumasse para ele uma moça que fosse descolada, que fosse jovem e malandra, essa é a palavra, eu acho essa palavra muito absurda, mas enfim, para que essa moça então pudesse encontrar essa namorada infiel e tirasse fotos e fizesse vídeos ali com a câmera do celular e pudesse entregar a ele. Ele pagaria um valor que aí depende da fonte que você encontra. Tem fontes que dizem que começou com R$500, ela foi negando, até que eles chegaram a um valor de R$2.000. Pelo menos essa é a fonte mais confiável em relação a valores, que seria R$2.000. Esse PM, que era muito amigo do João, o João do clube que ela trabalhava, recebeu então essa incumbência, né? Uma incumbência paga também, encontrar uma moça que fosse jovem e malandra para poder fazer esse serviço. Então, parece que ele teria apresentado até mesmo outras garotas para que esse PM fosse conhecer ali e visse se daria ou não para o trabalho, até que ele acaba indicando a Camille. Diz que a Camille pode ser boa para fazer esse tipo de trabalho, que a Camille era esperta e tudo mais. Ele receberia pelo trabalho, o PM receberia pelo trabalho e a Camille receberia pelo trabalho também. Bom, proposta feita para a Camille aceita. E a questão é a seguinte, a Camille teria que fazer esse trabalho, teria que entregar então esse material e receberia o dinheiro. Depois eles encontram nas redes sociais ali dela algumas conversas que ela teria tido com as pessoas envolvidas em relação a dinheiro,
dinheiro, em relação a algumas coisas ali que foram sendo conversadas, mas parece que até mesmo tinham mensagens ali dizendo, olha, segunda-feira para você tá bom, você faz tal dia, segunda-feira o dinheiro tá na mão, então parece que estava tudo organizado para que ela então encontrasse esse PM, o PM a levasse ao lugar que ela precisava fazer essa filmagem, ela faria a filmagem, entregaria para esse empresário ricaço aí de 70 anos e ficaria tudo bem, ela receberia o dinheiro dela e ficaria muito feliz, para ela acabou ali. Ninguém sabe por que um empresário tão rico, né, um empresário dono de 5 postos de gasolina e que tinha uma namorada ali de 24 anos também, ia atrás de uma garota de 21 anos que nunca tinha feito isso na vida. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Quando você consegue serviços muito mais discretos, porque normalmente não tem coisa que um homem, principalmente com dinheiro, preze mais do que descrição nessa hora, principalmente quando você está tomando um chifre. E nesse momento eu me pergunto por que uma garota assim, que poderia depois falar para alguém, poderia contar para alguém, poderia ter isso aí salvo, não consegui entender aí qual foi essa jogada que eles acabaram fazendo. Enfim, descolaram aí a garota, a Camille, né? Precisava ser jovem, precisava ser malandra, sabe-se lá o que esse malandra queria dizer. Então, na verdade, ela estava sendo contratada para fazer o serviço de uma detetive particular, sem nunca ter trabalhado como detetive particular, sem nunca ter se envolvido com nada relacionado à investigação particular. Isso é uma coisa extremamente estranha. E antes aí das pessoas falarem, mas também foi, né, se enfiar com isso sem saber, não. Ela estava conversando com um homem que era uma pessoa de confiança, um homem que ela conhecia, que trabalhava com ela no clube há bastante tempo, que parece que conhecia a família há bastante tempo. Ela não ia imaginar que alguém estava enfiando ela nessa roubada. E vamos lembrar, né? Ela tinha 3 filhos e R$2.000 aí podia ser muito bom ali para ela naquele momento. E quem sabe de sua vida e de sua situação é quem está vivendo. Então não adianta, sem engenheiro de obra pronta, chegar aqui e ficar dizendo que a moça tinha ou não o que fazer, porque afinal de contas ela foi aceitar um trabalho, ela não foi fazer absolutamente nada além disso, pelo menos é o que se sabe. É o que se sabe porque também outras coisas vão sendo levantadas e eu não sei se essa menina ela não ficou ali quase que à mercê de ser levada de repente para algum lugar, ser levada para algum outro país. O serviço poderia não ser bem esse. Eu sei que muitas vezes parece meio óbvio que o serviço não era esse, mas a gente tem que lidar com as coisas que são colocadas, pelo menos aí pela investigação policial, até que eles, que também não estão muito convencidos disso, consigam provar aí quais eram as reais intenções dessas pessoas. E tem mais. No meio, aí só no meio dessa conversa aí curta que a gente teve, do começo desse emaranhado de situações, nós temos o ex-PM, nós temos o João, nós temos a Camille, nós temos esse empresário que até agora não apareceu quem é, esse empresário que era tão rico, que queria saber quem era o amante dessa moça, queria pegar quem era o amante da namorada dele, quem era essa namorada dele e também as pessoas que vão aparecendo aí. A polícia não conseguiu encontrar ninguém, então a gente só pode chegar à conclusão de que tem gente mentindo e mentindo bastante. No dia 5 de junho, a Camille, ela vai colocar uma roupa que normalmente se usa muito para trabalhar nessas festas, que é uma leg e uma blusa preta. Ela também estaria de tênis preto e tênis rosa, segundo a mãe dela, e estava arrumada ali como se ela fosse para um trabalho. Ela vira para a mãe e diz que ela ia para esse trabalho. Ela teria contado para a avó que ela ia numa entrevista de emprego, né? Fala ali, mas até então a mãe bateu o olho, não conseguiu conversar muito com ela, viu ela com as roupas que ela costumava usar para trabalhar e pensou, tá indo trabalhar, e ficou tudo bem. Teria voltado para casa, tinha acabado de chegar de um turno do hospital, a mãe dela mais uma vez era enfermeira, isso era por volta das 3 horas da tarde. Então ela sai do Anchieta e ela teria marcado com esse ex-PM na Central do Brasil. Então ela ia precisar pegar um trem e ela acaba tirando uma foto. Eu não sei se foi quando ela pegou o trem ou se foi quando ela saiu do trem, mas ela chega a postar uma foto dessa estação de trem. Eu achei estranho, porque não tem nada, não tem pessoas, é só ali os trilhos e as coisas ali. Ela tira uma foto, posta nas redes sociais e as coisas elas vão se encaminhando. Depois também tem uma questão muito estranha que é sobre 2 mensagens. A primeira mensagem teria sido para uma prima, onde ela diz o seguinte, que ela ia mandar uma mensagem, mas que não era para ela esquentar a cabeça, nem passar para frente, nem responder, tipo assim, olha, eu vou mandar uma mensagem para você só mesmo para disfarçar uma situação. As palavras exatas foram essa, disfarçar uma situação. E depois ela manda um áudio, e nesse áudio ela diz o seguinte, olha,
avisa que eu vou chegar mais tarde, porque eu encontrei uma amiga, a amiga Nina, uma amiga de nome Nina, e eu vou resolver umas coisas aqui com ela em Campo Grande e eu vou chegar um pouco mais tarde. E aí, né, tudo bem, não teve resposta, não teve nada, pelo menos, né, enquanto o tempo ali estava em tempo hábil de ninguém ficar preocupado. Até então estava tudo certo, ela não manda essa mensagem para a mãe, ela ninguém sabe porque ela acabou mandando essa mensagem aí para outro familiar, talvez aí para mostrar, no meu ponto de vista, quando eu ouvi essa mensagem, isso parece muito aquele tipo de mensagem assim, olha, eu quero que vocês saibam que se acontecer alguma coisa comigo, vão me procurar. Ou também poderia já estar dando o nome de uma pessoa que estivesse próximo, não dá para saber porque eu não engulo toda essa história aí que é contada e que vocês, não sei se vocês aí vão ter outra opinião, mas eu sinceramente não consigo acreditar. Veja só. Ela teria saído de casa, como eu disse pra vocês, às 3 horas, ela teria chegado na Central do Brasil às 4 horas, e isso por câmeras de segurança. Então tem imagens de câmera de segurança, foi um grande, mas um grande escândalo conseguir essas câmeras de segurança. Eu vi a dona Janaína lutar muito por essa filha, para encontrar essa filha dela. Bom, as horas vão se passando, depois desse áudio, nenhum contato mais foi feito. A mãe começa a telefonar, nada da menina atender, Camille não atende, todo mundo começa a telefonar e Camille não atende. Até que tem uma hora que simplesmente a mãe diz, não, eu preciso saber o que aconteceu com ela, até agora não voltou. Surge a história das mensagens, as coisas começam a ficar ainda mais estranhas e a mãe, ela vai direto então fazer o boletim de desaparecimento da filha dela. E diferente, né, do que muita gente pensa, e até mesmo a mãe chegou com um certo receio, por quê? Você olha, é uma moça de 21 anos, ela podia ter só saído. A gente sabe que muitas vezes envolvendo pequenos, muitas vezes ainda tem um certo corpo mole. Dessa vez não, ela chega no 31º distrito, Ricardo de Albuquerque. Logo que ela chega, que ela dá o relato, que ela conta o que aconteceu, eles já começam a fazer buscas, já começam a notificar vários lugares e ela também já começa um certo serviço pela rede social. Então, por rede social, ela já começa a procurar a filha dela, todo mundo ali começa a se mobilizar e em questão ali de horas, parece que a vizinhança já estava toda junta, todo mundo estava junto, tentando fazer cartaz, tentando encontrar de qualquer maneira onde estava a Camille. Então tinha muita gente ali de camiseta, segurando todo tipo de material possível ali para poder encontrar a Camille e com muita esperança de encontrar a Camille com vida. Esse, por ser um departamento de desaparecidos, depois tem a questão toda de paradeiros, muita divisão aí entre as polícias, mas eles sabem que quanto mais rápido eles agirem, mais chances eles têm de conseguir informações e conseguir também encontrar uma pessoa com vida. É sempre difícil encontrar com vida? É difícil encontrar com vida, mas pode acontecer. Então, consigo entender a avó da Camille, eu consigo entender a mãe, que pode achar até que às vezes as coisas não correram ali tão rápido, né? Eu vi uma entrevista da avó dizendo que já tinham ali alguns dias e nada de encontrar a neta dela, mas as coisas elas são bem mais complicadas do que parece. Então parece que o pessoal estava trabalhando muito, tem momentos que a mãe, ela também elogia muito o trabalho da polícia, então eu acho que a todo momento ali eles estavam procurando muito mesmo pela filha dela e ela estava muito grata e parece que isso vai continuar, inclusive eles vão chegar então ao zelador que teria descolado esse emprego para ela. Depois da história, estampar quase todos os programas da tarde, estampar várias notícias, notícias assim online o tempo todo. Bom, é nesse momento que quem não conhecia a dona Janaína Monteiro vai começar a conhecê-la, porque ela vai aparecer em vários programas de TV, ela vai começar a pedir, ela vai começar a implorar, ela vai dizer como assim não ter as câmeras de segurança sempre em cima da investigação, sempre indo junto com a polícia atrás das informações. Então ela também foi muito forte nessa hora. Ela disse que no dia do desaparecimento ela cancelou o outro plantão que ela tinha no hospital e ela ficou só esperando a filha dela, e eram muitas notícias falsas, então tinham diversas pessoas dando notícias falsas, mandando a polícia para lugares errados. Ela deu uma entrevista muito, mas muito emocionada, onde ela disse que ela não aguentava mais notícias falsas, que ela queria encontrar a filha dela e que era para pararem com isso. E realmente é muita maldade, não façam esse tipo de coisa, sabe? Tem pessoas desesperadas e as pessoas ficam mandando informação errada, distraindo a polícia. Então é bem difícil essa questão toda de você tentar encontrar uma pessoa e ter todos esses elementos contra
num lugar que é um lugar grande e que não estava fácil de encontrar, assim, não era uma coisa muito fácil de encontrar. Porém, a polícia tem os seus meios. Rapidamente, a avó chega e conta o seguinte: olha, tem um cara que trabalha com a minha neta que veio aqui algumas vezes, minha neta estava até meio estranha e é aí que vai surgir o nome do zelador, o João. Então a avó vai contar que esse João teria arrumado lá, estava tentando arrumar um serviço para ela. E a polícia, né? Eu vou parar por aqui para não comprometer a senhora também, mas é o seguinte, eles acabam então indo até o João, tá? Chegam lá para conversar com o zelador, só que quando chegam para conversar com o zelador, vamos ver se vocês adivinham, ele não estava mais lá, ele teria abandonado tudo que ele tinha lá no quartinho dele, nas coisinhas dele, a polícia teria conversado com ele uma vez, parece que o depoimento dele era estranho, e quando eles chegaram a conversar de novo, ir até o local e olhar o quarto dele, ele já não estava mais lá, porque é colocado nas fontes, mesmo que tenha um depoimento dele dado na polícia, é colocado que quando a polícia chega até o local onde ele dormia, ele já não estava mais na região. Quem acabou entrando com a polícia no quarto desse zelador, provavelmente com uma ordem judicial, né, porque você não pode entrar assim no local, mas ao mesmo tempo pode ter sido também com a permissão ali do diretor do clube, uma vez que ele utilizava o quarto, que era do clube, mas ele era funcionário do clube, então teoricamente o local não era dele, o local era do clube. E se as coisas estavam bem estranhas até agora, elas vão ficar bem piores, porque quando a polícia entra no local, gente, o local assim, parecia que tinha saído de um filme, sabe aqueles filmes de investigação que você começa a olhar e você fala, não é possível que uma coisa dessa acontecendo? Foi justamente isso. Aquele senhor que todo mundo conversava, que todo mundo tinha uma amizade, era simplesmente uma pessoa extremamente, no mínimo, pelo menos assim, extremamente estranha. Eles encontram diversos, mas diversos preservativos. Eles encontram também muitos, mas muitos comprovantes de Pix, cartões de banco, cartões de mulheres, todos em nome de mulheres, de banco. Também encontram remédios ali para disfunção, vocês sabem, lá a pílula azulzinha. Segundo a dona Janaína, encontram até a réplica de uma arma, encontram muita coisa naquele lugar e parece que tinha também algumas coisinhas que ele gostava de guardar, como algumas peças íntimas, de diferentes tamanhos. Dava a entender que ele recebia mulheres de várias as idades e também produzia conteúdos que eram vendidos. E aí depois vai surgir o nome de um homem que eles chamam de Leonardo, e esse tal Leonardo parece que também comprava esse material que esse homem acabava fornecendo. Vocês estão começando a entender onde as coisas estão chegando e assim, não vai ficar melhor, tá? Porque esse homem desaparece, não dá pra saber se a polícia encontrou mais coisa e não falou, a dona Janaína viu, mas a dona Janaína ela é muito contida, dá pra ver que ela tá bem alinhada com a polícia, se ela viu alguma coisa ela não vai contar, porque ela sabe que é importante nesse momento aí esperar um pouco, porque as coisas não estão favorecendo nem a polícia nem a ela, e a gente já vai chegar na parte do PM, porque é o seguinte, parece que quando ele tinha conversado com a polícia pela primeira vez, lembra que eu falei pra vocês que surgiu um depoimento que ele teria dado? Então, esse depoimento deu automaticamente antes dele desaparecer, mas o que as fontes contam é o seguinte: logo que ela desaparece, ele teria desaparecido também. As coisas não foram bem assim. Se ele tivesse desaparecido junto com ela, eles não conseguiriam tirar ali dele um depoimento. Então ele chegou sim a dar um depoimento. Só que é o seguinte, logo depois desse depoimento, sim, ele dá no pé mesmo, ele vai embora. E é quando surge o PM, o ex-PM, melhor dizendo, porque os PMs não querem que coloque ele como PM e dou toda a razão pra vocês, eu também não ia querer. Ele não é ex-PM porque de repente ele não quis mais ser PM, parece que ele foi expulso da corporação, então vou manter o respeito aqui com a corporação. A questão é que o João, ele vai lá e diz o seguinte: olha, aconteceu a seguinte situação, eu teria conseguido um emprego para ela, para que ela fizesse um trabalho para um amigo de longa data, um amigo meu, um amigo chamado X lá. Tem o nome do homem? Tem. Vocês podem procurar na internet que tem o nome dele, mas a polícia não está revelando o nome dele. Diferente desse zelador que eles chamam de João. Então eu estou fazendo as coisas todas corretas para não atrapalhar também ninguém, não atrapalhar a investigação, não expor pessoas aí que são desnecessárias, porque o foco aqui é tentar descobrir o que aconteceu e também não seremos nós que vamos descobrir isso. Então a gente só vai aqui tentar ajudar e a necessidade que existe de se prestar atenção nesse caso. João chega para a polícia e diz o seguinte:
eu recebi um dinheiro para encontrar uma garota para poder apresentar para esse meu amigo, que é um ex-PM, para fazer um trabalho para um amigo dele que estava lá com um problema de infidelidade com a namorada e queria fotos e queria vídeos e tudo mais. E aí o João conta isso para a polícia, então que tinha esse PM, dá o nome do PM, vai-se atrás do PM. Só que o PM também dá a versão dele. E aí o PM diz que, na verdade, sim, teria conversado com o João era um amigo de longa data, só que isso acontece, assim, a polícia vai conversar com esse homem, né, este ex-PM, já tinham quase 10 dias que a moça estava desaparecida, que Camille estava desaparecida. Notícias chegavam sobre onde ela poderia estar, notícias chegavam sobre coisas que ela poderia ter feito, diziam que tinham levado ela embora, diziam que tinham feito, vocês sabem, quando levam pessoas aí para outros países para fazer diversas atividades, então a coisa estava bem complicada mesmo. Então se conversa com esse PM e o PM diz o seguinte para a polícia, que ele conta a seguinte história. Ele teria encontrado realmente, eles teriam se encontrado na Central do Brasil, na parte de trás da Central do Brasil, isso tudo sendo corroborado também com câmeras de segurança que mostra que de fato ele encontrou com ela na Central do Brasil. Quando ele encontra com esse PM, as câmeras elas param de gravar, não tem câmera depois disso, então não dá para saber o que aconteceu depois daquilo. Segundo ele, eles teriam caminhado até o ponto de uma van, ali tinham algumas vans passando, e eles teriam caminhado para o ponto de uma van. Só que a história que vem a seguir, ela não tem muito sentido. Ela não tem muito sentido porque é o seguinte, ele conta que depois disso, eles teriam então esperado as pessoas, eu entendi que seria o contratante, mas sei lá, o segurança do contratante, não sei. Também não sei o que fariam com essa moça, né? Não sei se tinham alguma coisa armada aí para fazer com a moça que estaria traindo, né? Isso entrando nessa fantasia e nessa história que esse moço está contando aí, que esse ex-PM está contando. E ele teria entrado em um carro, tá? É assim que é dito. Ele entra em um carro, você não sabe quem chegou dirigindo esse carro, o nome das pessoas que dirigiam o carro, quem era, se ele conhecia, não tem essas informações. Ele fala para a polícia que ele entrou com ela, que ele entrou com a Camille, então nesse carro, e quando ele estava no carro, alguns metros à frente, então, mais 2 homens teriam entrado no carro. 2 homens ali, um estava usando terno, parece que os 2 estavam usando ternos ali, pareciam ser ali pessoas ali de um certo dinheiro, só que logo que eles entraram, ele já achou aquela situação esquisita, e o mais estranho no depoimento dele é o seguinte, eu fiquei me perguntando quem estava dirigindo, porque ele diz que tinham 2 homens no carro, tudo bem. Então ele conhecia os 2 homens porque ele não estava com medo até chegar mais 2 homens. Ele estava normal com ela lá no carro para que eles fossem fazer o serviço. Nesse momento, ele disse que esses 2 homens que chegaram, um teria sentado no banco da frente, tá? O que eu também achei estranho, porque ninguém estava no banco da frente, então ficaram 3 pessoas ali coladas no banco de trás, ninguém ficou no banco da frente, não consegui entender. Enfim, porque alguém tem que estar dirigindo. Aí o que aconteceu? Ele pegou, disse que chegou, então mais esses 2 homens, um sentou no banco da frente, então o outro teria sentado no banco de trás. E aí é que as coisas ficaram mais estranhas ainda, porque quantas pessoas estavam dentro desse carro? Só que ele disse que nessa hora que chegam esses 2 homens, ele teria ficado com medo. Então ele desceu do carro. Ele pediu para descer do carro que ele estava com medo, as pessoas teriam parado gentilmente esse carro para que ele pudesse descer. Ele desce, se esconde ali do lado oposto de onde o carro estava seguindo, e depois o que aconteceu foi que mesmo ali próximo, né, ele estava escondido praticamente do outro lado da pista, tentando chamar um Uber, um carro de aplicativo ou qualquer coisa para poder ir embora do lugar. Ele viu que uns metros ali à frente, eles teriam parado o carro e estariam estapeando ali a Camille. Tudo bem, o gentil senhor então estava com medo daqueles homens e deixou a moça lá na roubada sozinha, tá? Seria basicamente isso, e depois alguns metros ele ainda conseguiu ver tudo aquilo, e aí depois ele conseguiu ir embora. Segundo ele teria ficado cismado, voltou no dia seguinte, foi quando ele encontrou um corpo que ele não sabia se era ou não era de Camille, enrolada em um edredom. Falam edredom às vezes falam um cobertor, mas enfim, estava enrolada ali no edredom. Só que a questão é, algumas perguntas ficam, quem estava com esse cobertor? Porque, segundo o que ele contou, eles teriam feito lá alguma coisa com ela ali mesmo. E por quê? Se ela tinha o destino ali, o destino dela era tirar fotos, era gravar vídeo, foi o que ele teria combinado com ela. Por que aqueles homens estavam fazendo aquilo com ela? É uma história muito estranha. E depois, de onde saiu esse edredom?
Será que não levaram ela para casa de alguém? Será que não teriam tirado a vida dela em algum outro lugar e depois colocado ela onde ela foi encontrada? Ela foi encontrada na BR-116 de Magé, depois que ele contou para a polícia. Então, ele voltou no lugar, ele viu a moça ali, ele esperou dias até a polícia falar com ele. Então, quer dizer, ele teria visto uma pessoa sem vida, ele não comunicou para a polícia, ele sabia que ela estava apanhando no carro, ele volta para casa dele, ele não comunica a polícia. Tudo isso foi acontecendo em 10 dias e ele só conta para a polícia, eles vão até o local que eles indicam e lá está a Camille Vitória. Depois de 11 dias de buscas, eles conseguem encontrar a Camille Vitória onde o ex-PM teria indicado que ela estaria. E aí eles chegam num local que era basicamente, gente, desculpa, com o perdão da palavra, parecia um lixão. Sabe aqueles cantos de mato que o pessoal vai jogando lixo? Ela estava jogada ali, gente. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Então, quando a polícia chega, vê aquela situação, 10 dias, né, mais de 10 dias ali, precisa falar para a mãe, olha, tem alguma coisa, uma tatuagem, essa coisa toda. Aí já a roupa batia, condizia com o que a mãe tinha contado e a mãe não tem como nem mesmo fazer um sepultamento ali digno para a filha, porque não tinha como o caixão ser aberto. Quando a perícia chega, eles fazem ali alguns exames preliminares, muita coisa precisa esperar laudo chegar e confirmar que ela não teria nenhum sinal de disparo, que o que aconteceu ali teria sido uma asfixia mecânica. Claro, tudo isso precisa ser provado com laudo, isso aí foi uma coisa ali só para talvez de alguma forma tranquilizar a mãe, se é que isso é possível, e teriam dito ali que também não tinham sinais de nenhum tipo de agressão, sabe? Agressão mais íntima e tal, para ver se dava algum tipo de, pelo menos um pouco de paz ali para a mãe, mas não com uma mentira, pelo menos com uma coisa ali que eles já podiam perceber e podia dar alguma paz para essa mãe que estava totalmente desesperada. Nesse momento, eles acabam, né, levando ela, levam lá, fazem tudo o que precisa fazer, mandam todas as amostras para fazerem as perícias e acabam liberando e acontece, então, o sepultamento com muita dor, com muito choro. Só que depois do sepultamento, meus amigos, essa senhora, ela só tem uma missão na vida: descobrir o que aconteceu com a filha dela, por que fizeram isso com a filha dela, porque coisas estranhas vão começar a acontecer. As fontes que eu fui dando uma olhada, eu tive uma dúvida e essa dúvida ela vai ficar por um tempo, porque por enquanto isso aí não vai ser revelado pela polícia, eu tenho certeza, porque assim, eles vão obviamente tirar a roupa dela quando chegar no Instituto Médico Legal e eles vão encontrar grampeado no sutiã dela diversas cartas, como se fossem um dossiê ali, como se ela tivesse guardado vários nomes e tinham nomes de pessoas importantes. Empresários, tinha nome também de um pastor muito conhecido ali na região, e parece que essas pessoas tinham ligação com o serviço que o João vendia. Lembra do serviço? Serviço das filmagens, de pessoas que ninguém sabia nem muito bem as idades e tudo mais. Então, parece que tem uma gama de pessoas aí envolvidas e tudo isso estava no sutiã dela, no sutiã da Camille. Por que que a Camille estava com esses documentos? Onde a Camille arranjou esses documentos? Essa é a pergunta, porque não é dito se alguém entregou alguma coisa para ela. O PM não conta se ele entregou alguma coisa para ela. E ele vem com um papo que é muito furado. Ele diz que, na verdade, a Camille teria roubado uma joia, parece que nessa coisa toda de salão, de extensão de cílio, teria roubado uma joia de uma mulher que teria ficado com muita raiva e feito uma emboscada para ela. Só que essa história coloca ela numa situação muito ruim, porque é como se fosse assim, não, então ela era uma ladra, ela teria feito isso, e aí teriam tentado se vingar dela. E a história não foi essa. E ele acabou de desmentir, ele desmentiu isso. 58 minutos atrás, eu acabei de ler no portal O Dia, que na verdade a mãe acabou de confrontar ele em relação a isso, porque ele agora tá dizendo que na verdade quem fez isso com ela era um desafeto dele. Teria tirado a vida dela para poder incriminá-lo. E aí eu fiquei pensando, tá, mas se ele tá dizendo que era um desafeto dele, mas ele também disse que eram pessoas que ele não conhecia que subiram no carro e de repente era um desafeto. Que desafeto é esse? Que tem tantas pessoas assim de terno subindo no carro e fazendo essa coisa. E que carro é esse? De onde saiu esse carro? De quem era esse carro? Não tem lógica. O depoimento
esse homem não tem lógica. Se você juntar tanto o depoimento dele como o depoimento do João, as coisas não batem. No mesmo dia que Camille supostamente não tem como ter certeza que Camille perdeu a vida dela naquele dia. Não tem como saber se eles não levaram ela para algum lugar. Não tem como saber muita coisa, tá? Porque o que acontece? Tem a palavra desse homem, que mente que nem sente. Ele disse que no dia seguinte ele foi e viu, né, esse edredom enrolado que tinha uma pessoa ali. Mas ele não falou com a polícia, ele esperou 10 dias. Por quê? Se ele era um policial, ele sabe que em 10 dias o tempo ia agir e que ia ser difícil encontrar algumas provas. E aí a gente não sabe nem se isso é verdade. A gente nem sabe se isso é verdade ou se ele não estava junto. Ou se ele não ajudou a colocar o corpo dela lá, não dá pra saber nada. E quando ele fala, né, sai essa matéria no dia, a mãe diz o seguinte, mas peraí, isso não era uma vingança porque a minha filha tinha roubado uma joia de alguém? A mãe sabe que isso não era verdade e ela acaba falando isso pro dia. Como assim agora ele vem com esse papo que isso seria um desafeto dele? O que a minha filha tinha a ver com isso? Não era uma questão de joia? Agora, de repente, essa pessoa fez isso com a minha filha para poder se vingar dele, o que a minha filha tinha a ver com isso? E começa uma situação que tá difícil de fechar. As histórias não batem, as histórias não fecham e tem uma lista enorme de nomes de pessoas que precisam ser investigadas e parece que eles não estão conseguindo fazer isso com tanta facilidade. Então eu tenho certeza que se eles estão quietos em relação a nomes, como por exemplo, ela disse para a prima sobre uma tal de Nina, e aí já surge um nome Nilza, que ninguém sabe também quem é, não sabe se é um pseudônimo ou coisa que o valha. Só que o que está escrito nesses documentos? Esses documentos aí que estavam no sutiã dela. Há quem diga, né, que eram documentos ali contando coisas aí relacionadas a encomendas, né, de pessoas e vocês sabem para quê e para que fim, né, de várias idades e tudo mais, e nomes de pessoas importantes, como se fosse mesmo um dossiê de caixa, né? O que entrou, o que saiu, quem é envolvido, quem não é envolvido, como se ela tivesse também protegendo esses documentos, porque eles estavam envoltos em plástico. Então, mesmo com essa ação da decomposição, a gente sabe que solta líquidos e tudo mais, esses documentos não se estragaram, esses papéis não se estragaram. Tem uma outra dúvida que eu fiquei a respeito de, isso está escrito à mão, isso está escrito à máquina, se está escrito à mão, de quem é essa letra? Isso também é uma coisa importante de saber, porque eu não acredito que ela perdeu a vida ali naquela estrada. Torna muito difícil a gente pensar que ela não foi levada para algum lugar. Agora, o que aconteceu nesse lugar não dá para saber. Não dá para saber se ela se deparou com uma situação em que ela disse, bom, eu vou separar esses documentos para eu tentar me proteger lá na frente. Não dá para saber se alguém pediu para que ela tirasse aquela relação de nomes e de pessoas que estavam ali e guardassem em algum lugar e ajudaram ela. Se ela ficou presa em algum lugar por algum tempo. Se eles tentaram levar ela para algum lugar tentando uma promessa ou alguma coisa assim, ela não aceitou, não dá para saber. O que eles acabaram dizendo para a mãe é que aconteceu sim uma luta, tá? Ela teria lutado pela vida dela, então ela não ficou ali plácida não, esperando a pior sorte. Não, ela lutou pela vida dela, só que o mistério tá aí. É muito estranho pensar que eles fizeram isso em uma estrada e simplesmente enrolaram ela num edredom que ninguém sabe, né, de onde ele saiu. E 10 dias depois esse policial indica onde ela está. E aí a resposta para isso seria, bom, ele sabia onde estava a moça, ele não contou para a polícia. Ele sabia o que ia acontecer, ele não contou para a polícia. Ele viu ela sendo agredida, ele não contou para a polícia. Ele deveria estar preso. Sim, ele deveria. A polícia pediu a prisão. A polícia pediu a prisão. Pediu a dele e pediu a do João. O Ministério Público olha para tudo isso e diz, não, o certo é a prisão. Só que precisa da assinatura de um juiz. E o juiz diz, não tem provas suficientes para manter essas pessoas presas. E isso incluindo o João, que já deu no pé. Precisam que prendam principalmente esse policial. Tem muita coisa que ele precisa explicar. Se existe esse empresário, mostre quem é o empresário. Qual é o nome desse empresário? Ele precisa ser investigado. Se tem mais pessoas, quem é esse tal de Leonardo? Porque ele disse o seguinte também, eu vi a entrevista. Ele não quis mostrar o rosto, mas ele teria dito aí para uma emissora de TV, isso o ex-PM. Ele procurou o João porque o João agenciava garotas. Eu acho que vocês estão entendendo. Ele estava dizendo que o outro lá era um cafetão. Então ele disse que ele agenciava garotas, ele sabia disso e por isso ele teria pedido ajuda para o João para tentar encontrar a garota para poder fazer esse serviço. E que infelizmente ela tinha perdido a vida porque ele teria encontrado desafetos dele que teriam tirado a vida dela para tentar incriminá-lo e que ele tinha provas ali, documentos que provavam isso.
E eu paro e penso, então, meu amigo, se você tá indo lá, você tá mais comprometido, você tá indo levar a menina para poder tirar umas fotos, para provar uma traição, e você e tem desafeto no meio. Eu não tô conseguindo entender, é muito difícil. Quem são esses desafetos? Né? Então tá na hora de alguns nomes começarem a aparecer, porque só tem os dois. Até agora só tem os dois. E aí, quando a polícia diz, por favor, a gente precisa que prenda para poder investigar tudo isso, o juiz ele não assina. Só que só investigar não adianta, precisa de esferas superiores. Esse caso, ele pode ser o início, só o início de um grande mistério que pode ter uma ponta, mas uma ponta assim bem afiada, tá? Dentro de um esquema muito maior. Esses esquemas que a gente já tá vendo, que tem num canto, tem em outro e tá para ser descoberto, tá para ser desmontado aí há muito tempo, envolvendo todo o esquema de pedo. A gente sabe que ele existe. Isso pode ser diversas coisas, tá? Essa situação pode ser diversas coisas. Pode envolver pessoas sendo levadas para outros países, mulheres sendo levadas para outros países. Como é que a gente escuta as estatísticas? A gente escuta o quanto esse mercado movimenta dinheiro, mas quando acontecem as situações, não era isso, era outra coisa. E aí fica a pergunta, ele começa como, ele começa quando? Se ele existe de algum jeito. Então essa é a questão. E também fica ali a pergunta, por que tinha que ser uma mulher jovem, uma mulher malandra? Que história é essa? É uma história muito esquisita. E aí você vê um cara que tá lá nesse clube trabalhando, mas o cara seria envolvido aí com venda de material aí inapropriado, segundo o PM, segundo algumas coisas que foram encontradas lá, encontram diversos cartões de banco de mulheres. Quem são essas mulheres? Será que elas estão vivas? Será que elas estão no país? Quem são essas mulheres? Comprovante de Pix porque ele estava pagando, esse João estava pagando o serviço de alguém, o que estava acontecendo ali dentro? Acontecia o quê? Um verdadeiro bordel ali dentro do próprio clube? Então, tudo isso precisa ser também investigado. Quem são essas pessoas que esse senhor está dizendo que esse João, ele agenciava? Então, do meu ponto de vista, ele também aproveitou que o João fugiu, porque o João, ele já deu no pé, ele foi embora. Ele tá tentando já jogar essa pecha, jogar essas coisas. Não que não seja, tá? Porém, ele já tá deixando bem evidente aí que esse João, né, é uma pessoa que não é muito confiável, uma pessoa que mexe com coisas erradas e que ele, na verdade, só tem desafetos, né? São desafetos. E ele tá tentando provar o máximo possível. E ele quer convencer a polícia de que a história é essa e que ele tem documentos para provar. Eu vi ele falando lá que ele tinha documentos para provar que eram desafetos dele que estavam tentando culpá-lo pelo que aconteceu, então, com Camila e Vitória. E aí as coisas são bem mais complicadas. Ele vai ter que dizer o que aconteceu. Tem muitas respostas que precisam ser dadas. De onde veio esse carro? O que iam fazer com essa garota? Isso não tem nada a ver com filmar absolutamente nada. E se tem, quem é esse empresário? Quem são essas pessoas que estavam lá nessas listas? Por que essas listas estavam no sutiã dessa moça? O que aconteceu? Essa história não tem pé e nem cabeça. Então, assim, tem uma investigação acontecendo que eu tenho certeza que está bem mais avançada do que a gente imagina. Mas todas essas respostas precisam ser dadas. Uma coisa a gente tem certeza. Com pessoas assim, é muito difícil você conseguir conduzir uma investigação. Por isso, normalmente, eles ficam presos até que, pelo menos, a polícia consiga concluir a investigação. Só que não assinam para que essas pessoas sejam presas. Primeiro ele viu ela sendo agredida, depois ele viu onde ela estava sem vida, depois ele leva a polícia até o local e eles conseguem encontrá-la lá, mas eles não conseguem uma assinatura de um juiz para prender essa pessoa que sabe todas essas coisas, mas que está livre, leve e solto, porque não tem nada, absolutamente nada contra ele, enquanto essa mãe está buscando justiça e buscando uma história que faça sentido, porque essa não faz. Eles podem ter prometido isso para ela. Agora, o que aconteceu, ninguém pode saber. E tem mais. Podem até colocar, ela ficou realmente 11 dias aí desaparecida. Isso não significa que ela ficou os 11 dias sem vida. Então, são dias ali, pode ter um erro de 2 dias. Pode ter ali um erro na hora de você fazer um exame depois de tantos dias e acontecer um erro. Então, não dá para saber nem mesmo se ela perdeu a vida dela nesse dia. E antes de eu dizer para vocês, assim, que compartilhem muito esse vídeo para que saibam que a polícia fez o máximo possível, eles estão fazendo o máximo possível, mas que eles precisam também da ajuda, tá? Ajuda ali de esferas superiores para que eles possam continuar as investigações com celeridade. Essa mãe, ela quer uma resposta, foi só o que sobrou.
é lutar para tentar descobrir o que aconteceu com a filha dela e vai saber o que eles estavam aprontando, o que está acontecendo nesse lugar, se isso é uma organização, o que é isso que está acontecendo e que essa moça acabou perdendo a vida. Ninguém sabe nem se ela não acabou perdendo a vida escondendo esses documentos. Pode ter sido oferecido alguma coisa para ela, pode ter sido oferecida aí a oportunidade dela sair do país ou alguma coisa assim, ela ter se rebelado, ela ter ficado rebelde, não ter obedecido, vamos colocar dessa forma, e eles simplesmente acharem melhor então acabar com ela para que ela não contasse o que viu. Tem diversas coisas, a gente não sabe se eles não juntam pessoas em um lugar e levam de uma vez para um outro lugar. Gente, é muita coisa aí que a polícia ainda precisa descobrir. A questão é que eu não consigo, assim, entender, não consigo me convencer que eles fizeram isso. Eles fizeram isso na estrada, eles enrolaram essa moça ali, esse policial disse que ficou com medo. Olha, essa história ela não cola. O último sinal que a polícia conseguiu do celular da Camille foi a 100 metros da casa do ex-PM. Então, assim, se isso não é elemento suficiente para pelo menos ali, uma prisão para que a polícia possa investigar, eu não sei, sinceramente não sei. Isso vai cair por terra, porém, se continuarem deixando essas pessoas soltas, essas pessoas não vão ser presas nunca e daqui a pouco elas nem estão mais aqui para responder essas perguntas. Então, assim, são só respostas que precisam ser dadas. A polícia já tinha colocado que os dois depoimentos, ali quando eles pegam os depoimentos, eles não têm pé nem cabeça. Eles eram depoimentos fantasiosos, que aqueles depoimentos eles não tinham sentido. E é realmente isso, não tem sentido, é fantasioso. A única coisa que se tem de fático é: a moça foi encontrada nessa circunstância, saiu, tem o que foi mostrado pelas câmeras de segurança e o quarto daquele senhor. Tinha comprovante de Pix, cartão de várias mulheres, cartões de várias mulheres. O que são cartões de várias mulheres? De quantas mulheres nós estamos falando? Quem são essas mulheres? E também tem toda a questão de: esse homem tinha tudo ali, um monte de preservativo, um monte de azulzinha, um monte de roupa íntima ali, quase que como um colecionador. Que acontecia ali dentro. Então, tudo isso precisa ser investigado, só que a polícia precisa, né, ter como investigar tudo isso, e parece que as coisas podem ficar um pouco difíceis se ele permanecer solto, só que a polícia está tentando lutar aí com como pode, entregar o que pode para conseguir aí uma prisão para esses dois homens, para que as coisas comecem a andar. Então, a história de Camille Vitória, a garota que saiu para uma entrevista de emprego e não voltou, ela é tudo, menos a saída para uma entrevista de emprego. Ela saiu, ela se arriscou, ela foi fazer uma coisa arriscada, né? Porque é uma questão aí que ela nem pensou se de repente esse homem depois não poderia ficar com vergonha dela, né? Ficar ali um pouco, porque era uma pessoa que não era uma profissional, fica com vergonha de uma moça nova que tenha visto uma situação dessa. Se ela tivesse pensado por um momento, talvez ela não tivesse ido. Só que, não sei, ninguém pode julgar ela nesse momento. A questão é que talvez, aceitando esse emprego, ela, né, tenha aí se enfiado em uma coisa muito, mas muito complicada. Aí nós temos um PM que estranhamente tem medo de absolutamente tudo, e isso é uma coisa assim que eu achei extremamente estranho. É um carro que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe se ele teria marcado um lugar para poder encontrar esse carro. Não tem informação, a gente estava dentro do carro, de repente entraram dois homens. Gente, procurem, tá? Procurem, ele tá, se vocês quiserem ouvi-lo falar, vocês vão perceber que ele tá com capuz, ele tá com alguma coisa ali, mas ele tá totalmente ali sem mostrar o rosto, tá tudo apagado, assim, como se eles tivessem deixado ele no escuro. A voz deram uma distorcida, mas eu nem achei que foi tão distorcida assim, mas é muito estranha a história, muito estranha. E já do João só tem uma foto. Era uma moça muito bonita, uma moça que deixa, então, 3 filhos, tá? Um de 4, um de 2 e um de 6 meses de idade, e uma mãe que não consegue entender o que aconteceu. E, aliás, uma população, uma grande parte de população que também não consegue entender o que aconteceu. E você só não sabe mais desse caso porque ele não aconteceu em uma zona nobre. Ele não aconteceu em um lugar nobre, porque senão isso aí já estava muito, mas muito mais estampado em todos os lugares. Então, eu só gostaria de deixar aqui os meus mais sinceros sentimentos para dona Janaína, dizer que esse canal tá aberto se ela precisar. E se esse vídeo chegar até ela, que ela saiba que aqui nós também conhecemos a história da filha dela, que aqui a história da filha dela também é respeitada, conhecida, e que nós também
queremos ver uma justiça aí para Camille Vitória, e não é da boca para fora, não é da boca para fora mesmo. É como eu disse para vocês, essa moça, ela tá mais próxima de nós, a história dessa moça é mais próxima da de todos nós do que a maior parte dos casos que acabam nesse canal. Então é muito bom a gente prestar bem atenção, porque poderia ser um dos nossos, sempre poderia ser um dos nossos. Então, eu desejo a todos os envolvidos aí nessa investigação a melhor sorte, que dê tudo certo, que todos estejam protegidos e que possam aí chegar à verdade, a verdade real de toda essa situação. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Um super beijo e nós nos vemos em um próximo vídeo. Fui!